Abaixa aí, por favor. Oi? Então, assim, a aula está sendo gravada, né? Deixa eu ver aqui, está certo? Tá certo. A aula está sendo gravada para posterior postagem lá no Teams. No Ava, desculpa. Preciso voltar aqui. Bom, pessoal, então o que é importante que vocês saibam? Eu mandei um arquivo para vocês lá no Ava, que ele está na unidade 2, aula 3, se não me engano, né? Então, esse arquivo é super importante para a aula de hoje, né? Que é um artigo científico sobre a comida baiana. Então, faz-se necessário que vocês abram depois e deem uma olhada no arquivo, tá bom? Para a gente conseguir ter um acesso ao documento e fazer o trabalho solicitado. Então, assim, pessoal, a culinária brasileira, né? O que é culinária brasileira? Para vocês, o que é culinária brasileira? O que vocês entendem como culinária brasileira? Gastronomia brasileira. O que vocês entendem como gastronomia brasileira no contexto histórico? Enfim, a gente pode entender que a gastronomia brasileira é o resultado da mistura entre vários povos, principalmente a, a europeia, o povo europeu, né, indígena e africana. E com o passar do tempo, houve mais uma mixigenação das raças aqui no Brasil, né? Que aí vamos falar das etnias, né? Que vão sempre chegando e se adaptando ao local, né? Então, mas inicialmente, a adaptação, né? A gastronomia, a culinária é o resultado da mistura entre várias culturas. Depende do local que você está no Brasil, ela tem uma mistura mais ou menos de algum povo. Por exemplo, se você for no norte, a maior mixigenação que tem, a maior quantidade de descendentes, né, que tem lá são de indígenas. Então, assim, a gente pode falar que lá os nativos indígenas são uma maior predominância, né? Eles exercem mais influência sobre a gastronomia local. Se você pegar o sul do Brasil, são os europeus, né? Então, a gente pode falar que no sul do Brasil, os europeus eles exercem uma maior predominância sobre a gastronomia do local, né? Então, você vê que tem vários pratos típicos lá da Europa que são bem parecidos com o europeu, principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por aí vai. No sul do Brasil, né? E em relação ao estado da Bahia e do Nordeste em si, a maior influência relacionada à gastronomia do local é tida pelos africanos, só é influência africana. Por que a influência africana é a maior influência que tem no local? Simplesmente porque hoje, né? Desculpa. E simplesmente porque hoje, se você fizer um estudo de para você ver, né, da onde veio a população, naqueles estudos que você vê a genética da população, você pode comparar, por exemplo, que em Salvador, na Bahia, 80% das pessoas que moram em Salvador, né, esse foi um estudo que saiu esses dias, eles garantem que 80% tem etnia africana. Tem genes que correspondem aos africanos. 10% tem genes que correspondem ao índio e 10% genes que correspondem ao europeu. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm uma maior influência da cultura africana, né? Pois são descendentes, a maioria de escravos que conseguiram a liberdade, né? Então, assim, a gente pode falar que a Bahia é o estado com maior influência africana no Brasil, tá? Tanto em sua religião quanto em sua gastronomia também.
Então, assim, por que aquela região ela ficou famosa pela quantidade de descendência africana? Muito devido à cana-de-açúcar, que pegou todo o Nordeste em si, na verdade, né? Não só na Bahia. Mas a gente pode falar que a Bahia em si é o estado mais africano, o brasileiro mais africano, né? A gente pode também falar, né, que o negro na civilização brasileira, ele não pode ter sua cultura esquecida, né? E foi pela cozinha, principalmente, que o africano ele penetrou na sociedade brasileira em um primeiro momento, né? Ele penetrou em um modo decisivo e social e de família no Brasil também. Então, a sua influência é fundamental para o Brasil. Então, assim, é fácil você fazer um estudo sobre o papel do negro na gastronomia? Não é fácil. Não é fácil. Porque tem, assim, tem registros históricos, bastante registros históricos, né? É um tema extremamente delicado, então a gente tem que sempre tratar, assim, com muito respeito. E, e assim, em relação à literatura, tem bastante coisa, mas se for no Google, assim, tem vários artigos falando sobre. Entretanto, é um assunto muito complexo, que envolve muita religião, entre outras coisas, as religiões afro-brasileiras e por aí vai. Então, nesse quesito da religião, eu não vou entrar muito a fundo, tá? Então, assim, o que que eu fiz para montar essa aula? Eu estudei vários livros e li vários artigos, tá? Então eu não foquei nessa questão na relação da comida de santo, lógico que nós vamos falar e tal, mas eu não estudei a religião em si, até para a gente focar mais na parte da gastronomia, tá? Mesmo que isso seja bem difícil a gente tentar separar uma coisa da outra, né? Todo mundo sabe que a Bahia é um dos estados mais icônicos, né, que tem no Brasil, né? Então, assim, devido a essa característica, né, de ter toda essa cultura africana e tal, ela demanda muitos estudos dos estudiosos, né, e muita curiosidade do povo, dos brasileiros que não conhecem essa cultura, né? Então, a cultura afro-brasileira, a cozinha afro-brasileira, que aqui será tratada como cozinha afro-brasileira, ela não é uma coisa tão simples de ser estudada, assim, e eu indico alguns livros, principalmente do Câmara Cascudo, para tratar do assunto, tá bom? Então, vai ter até uma parte daqui dessa aula, que é um capítulo do livro do Câmara Cascudo, praticamente. Depois eu mixei com outros livros também, tem até uns prints aqui. E caso vocês precisem de algo, vocês podem falar que eu ajudo vocês no que for necessário, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Nós já estamos com 20 pessoas aqui na nossa live. Eu acho que é uma quantidade legal, porém a gente tem 60 alunos, né? Então, assim, eu estou preocupado se os outros alunos. Eu sei que às vezes alguns alunos têm dificuldade em relação a conseguir utilizar a internet, não ter o computador. Então, essa aula está sendo gravada novamente. Volto a frisar isso para eu poder postar, tá bom? A aula passada eu não postei porque ela já estava praticamente postada, né? Então, assim, agora eu vou tocar o assunto. Pessoal, o que que é importante que vocês saibam também? É, essa disciplina ela tem uma grande parcela de aulas práticas. Então, nós vamos tocar as aulas teóricas até atingir o limite máximo de aula teórica. E quando atingir esse limite de aula teórica, que eu irei avisar vocês, a gente vai parar de fazer as aulas teóricas e vamos fazer as aulas práticas, esperar voltar, né, nesse do isolamento social e para fazer as aulas práticas. Então, assim, vamos lá. Eu vou passar um vídeo muito bom que até o Gustavo que estava aqui, ele chama assim O Acarajé da Tânia, da série Boca do Povo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo e espero que vocês estejam recebendo o som do vídeo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão aqui do vídeo, então peço um pouco de compreensão até eu conseguir colocar ele aqui para vocês, tá bom?
Então vamos lá. Ó. Eu vou compartilhar o som, né? Aqui. Na hora, deixa eu compartilhar de novo. Desculpa. Vou compartilhar aqui, compartilhar, incluir som e colocar no. Colocar aqui. Opa. Eu compartilhei errado, calma aí. Deixa eu fechar o outro aqui. Então, vamos lá de novo. Eu estou tentando compartilhar aqui a tela correta para vocês. Peço um pouco de paciência, por favor. Deixa eu conseguir compartilhar certo, mas eu fiz errado aqui, que tem que compartilhar com o som. Então, compartilhar, incluir áudio no sistema. Então, estou colocando aqui o acarajé da Tânia. Pronto. Abriu a acarajé da Tânia para vocês aí? Sim, professor. Tá bom, então. Eu vou passar um vídeo. A acarajé da Tânia é uma matéria muito boa, pessoal. A minha, pessoal, a minha indicação em relação ao fone de ouvido é para ouvir essa reportagem, né? E durante essa reportagem, eu quero que vocês prestem atenção nos ingredientes e no método de cocção que ela faz e tal, como ela aproveita os ingredientes todos, né, que ela tem à sua disposição, e essa cultura que a baiana tem, né, de conseguir é, vender essas coisas com muita simpatia, destreza, enfim, é algo que a gente vai ver que é histórico. Então, assim, o acarajé vendido nas praças e nas feiras lá de Salvador, é algo histórico, a gente vai ver, né? Vai ser muito legal essa aula, estudei muito, espero que vocês gostem. Então, eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Se não tiver som, vocês me avisam. Você me dá uma acarajé pra mim? Vatapá, caruru e salada. O decapicho com vatapá? Capri. Pimenta, vatapá e camarão. Hoje você vai conhecer onde vovó compra o material para fazer o acarajé, viu? Quanto é a nossa unidade? Aí, R$1. Aqui mais panela. Vamos. Obrigada, senhor. Boa tarde. Qual é o camarão que vovó usa para acarajé? Esse aqui, ó. É esse daí. Esse aqui. Esse. Você tá vendo como é o camarão? Dá vontade de catar. Na época da minha avó era fogão, a lenha, e ali se fazia tudo, a comida da casa junto com os quitutes. Daí ela botava a gente para carregar uma panela, vai ali, Tânia, mexa ali aquele vatapá. É o que eu faço hoje com a minha neta, e a minha neta tem gosto hoje. Vai aprendendo o ofício de baiano. Vou querer 1 quilo de coco, 1,5 quilo de amendoim torrado, meio quilo de castanha. Meio de castanha tem essa aqui inteira. Não, eu quero a quebrada, que é para triturar. Bote aqui no fundo, bote bem graúdo, viu? Eu tenho clientes ainda, netas, bisnetos de clientes que foi da minha avó. Então, assim, eu procuro cozinhar como se fosse para mim. As cabeças, a gente limpa ela, vai ao forno, depois dela toda torrada, ela é triturada e serve como um pó de vatapá, de caruru e de abará. Então eu vou botar o camarão para ferver. A baiana, ela passa aperto, fome, nenhuma família de baiana passa. O dia que não tem a carne de boi, um frango, um peixe, a gente tem o caruru, o vatapá, aí pega um camarão, corta chuchu ou mamão, entendeu? É o quiabo picado, deixo dar uma fervura, quando ele está pré-cozido, ponho os temperos, a cebola, a castanha, o amendoim
e a cabeça de camarão torrada. Olha, não tem pra onde correr, eu gosto da minha colherinha de pau mesmo. Ela velhinha. Ela chega aqui e fica na curiosidade, debruça aqui nessa bancada. E eu já fico assim, incentivando, mostrando, entendeu? Vou mostrando a ela. E cabe a ela mais tarde, que eu espero que ela também assuma. Eu fui obrigada a ir mesmo pro ponto quando eu vi a minha mãe doente. Então, eu tive que largar a escola para poder ficar indo trabalhar para minha mãe. E aí vou levando, entendeu? Mas do mais, gosto muito do que eu faço. E eu só tenho que agradecer a um macho, que é aquele tabuleiro lá, aquele homem ali, é que me dá tudo. E aí a gente faz essa troca. Eu me dedico a ele e ele se dedica única e exclusivamente a mim, porque ele não me trai. Esse caldo do camarão aqui, que tá fervendo, eu coo ele, peneiro, para fazer o vatapá, ponho um pouco no caruru, dá um paladar melhor e eu não preciso tá usando sal. Eu uso sal que vem do camarão. Esse é o caruru. Azeite de dendê, o vatapá. Pronto, aqui o vatapá já tá pronto. Se você pesquisar por aí, você vai achar muita baiana solteira. Eu não suporto mulheres independentes. Totalmente independente. Aqui do saco a gente faz isso aqui e tira no moinho, entendeu? Aqui é a massa. Ou põe no freezer, tira do moinho, aí eu já boto pra gelar. Ela é temperada lá no ponto para fritar o acarajé com cebola ralada e sal. E aí ela é mexida, que chama, o pessoal fala bater. O acará é africano, vindo da África, mas especificamente, né, do Benin, né? Acarajé é oferenda para Yansan. O abará é para Xangô. O feijão fradinho é para Oxum. Então, assim, cada um item dentro de um tabuleiro de uma baiana é uma oferenda a um orixá. Eu me titulo baiana patrimônio porque já vem da minha vida, minha avó, a minha mãe, e eu procuro manter essa tradição. Eu visto as cores do dia, segunda branco e preto. Branco e preto ou branco e vermelho, que é dia da escrava. Dentro do candomblé é dia da escrava de Iaçã. Terça eu uso azul, amarelinho. Na sexta é branco, eu gosto de usar tudo branco. E domingo é dia de Todos os Santos, aí vai tudo colorido. O que está acontecendo aqui hoje é uma cerimônia de salvaguarda do ofício das baianas. O acarajé, ele é indissociável da comida de santo, né? É uma comida de Iaçã. Ele é indissociável de uma religião, ou seja, é um bolinho, uma comida que tem alma. Então, chamar de bolinho de Jesus, vender de qualquer forma, é você desqualificar toda uma cultura, né? E a gente está aqui para apoiar, para defender, para salvaguardar a bola de fogo que nós comemos com tanta delícia. Vendedor de rua é uma escola na prática. Você aprende tudo. Ele é psicólogo, é posto de informação, é guia de turismo, é tudo. Aqui é o Largo do Farol da Barra, onde começou, na realidade, a minha vida como baiana.
Todas as vezes que eu tenho que falar do meu ponto de acarajé, qualquer pessoa vai ouvir minha voz trêmula e às vezes um pouco de lágrima. Pelo que eu conquistei, o espaço que a minha avó procurou tanto, a minha bisa, a minha avó e a minha mãe na luta, do nosso tempo, mas nunca conseguimos. E eu hoje, mantendo a tradição, vejo tudo acontecer. Por isso a minha emoção. Então, pessoal, você vê como que é tradicional mesmo da cultura dela trabalhar com acarajé, o valor que ela dá na comida, né, nos ingredientes, entre outras coisas. Então, assim, eu queria que vocês participassem agora. O que vocês acharam do vídeo? Vocês conseguiram acompanhar o vídeo? Sim, Pro. E o que vocês acharam? Acho que primeiro conta a tradição, né, professor? Então, Exatamente. vem desde que aquela localidade se instituiu com a população negra escravizada, com os costumes dos outros colonizadores e tudo mais. Primeira coisa que a gente nota aí é a tradição, né, de buscar o produto, de como a escolha e tudo mais. Exatamente, né? Porque você vê a menininha dela lá, a neta dela, tem quantos anos de idade? 5 anos de idade, eu não sei. E acompanha ela para fazer as compras, acompanha ela para fazer todos os processos. Aquela menina com um pouco mais de idade, ela já consegue, né, desempenhar a função ali de uma forma que nenhum chefe desempenha, né? Porque Exatamente. ela cresceu naquilo, né? E como essa mulher, a avó dela, também cresceu ali, né? Fazendo a mesma coisa. Então, assim, a relação que ele tem com esses alimentos são coisas, um respeito, né? Um respeito ao alimento que, às vezes, hoje aqui em São Paulo, a gente não consegue achar, né? É difícil você ver, por exemplo, em São Paulo, algum lugar que tem um respeito nesse nível com o alimento, né? Sabe que é o alimento que é a vida dela e tal, e por aí vai. Mas a gente pensa em Grande São Paulo, às vezes, né, professor? Porque no interior da vida e mesmo do estado de São Paulo, também a gente tem muitas tradições, né? Muitas pessoas apegadas ao que a bisavó tinha, ao que a avó também, né? Sim, com certeza. Então, assim, tem esse apego de outras localidades, assim, mas o que eu queria salientar que essa cultura dessa gastronomia, essa cultura não vem do Brasil, ela é importada, desculpa, né? É importada. A gente vai ver que tem tabuleiros de baianas, assim, que tem um tabuleiro de baiana lá em Salvador que tem cerca de 60 anos de idade. Era da avó, passou para a mãe e passou para a filha, né? Então, são coisas assim que atravessam gerações mesmo, e eu acho muito legal essa culinária, né? Uma coisa muito criativa, né? Até porque eles tinham que ser criativos em relação à alimentação deles, né? E isso a gente sabe que os africanos, né? Eles são muito, né? Muito criativos. Eles conseguem se adaptar facilmente. Eles conseguiram, desculpa, se adaptar facilmente à situação que foi imposta para eles naquele momento tenebroso que foi a escravidão, e conseguiu aprender e moldar a sua cultura com a gastronomia dos portugueses. Então, o que a gente pode definir? Já é sabido, por exemplo, que os africanos eles aprenderam a gastronomia do indígena brasileiro e
português, né? E mesmo assim eles conseguiram colocar um ou outro ingrediente deles, moldando a gastronomia deles para a cultura deles. E isso foi muito reconhecido, né? Até hoje é muito reconhecido isso, porque essa capacidade de se reinventar com o que é oferecido, né? Então, assim, são poucos povos que conseguiriam fazer isso, né? A gente pode falar que eu vou trabalhar agora em cima de um texto que chama Notas sobre a Culinária Negro-Brasileira, que eu acho que é o quê, pessoal? Na faculdade de gastronomia, vocês têm que sair com esse conhecimento da importância da culinária negro-brasileira, tá? Se tiver algum termo mais ultrapassado e alguém quiser me corrigir, vocês me falam, porque esse texto é de 1949, né? Lá daquele livro do Câmara Cascudo, 1949, vai ser uma aula baseada para a gente ver como era a visão em 1940, naquela época do livro do Câmara Cascudo, e como já mudou alguma coisa até agora, né? Como teve adaptações, por exemplo, para a questão do turismo, na Bahia do turismo, questão comercial, entre outras coisas também dessa culinária negro-brasileira, vamos dizer assim. Então, o que eu falei no começo da aula? Eu falei no começo da aula que o 80% da genética do povo de Salvador, dos soteropolitanos, assim que fala quem mora em Salvador, você fazer um mapeamento do genético deles, você vê que 80% do gene deles são descendentes de africanos, né? Ou seja, a gente pode também falar isso da gastronomia, que 80, 90% da gastronomia da Bahia, ela vem com uma descendência, uma influência muito forte dos africanos. Aí depende do local que veio essa tribo africana, da África, né? E tem uma descendência mais forte ou mais fraca em certas regiões, né? A gente pode falar que, por exemplo, no sertão da Bahia tem uma descendência um pouquinho maior do índio, né? Mas no litoral, no Recôncavo Baiano, que é uma região da Bahia que é banhada por um mar que chama Baía de Todos os Santos, naquela região a gente pode falar que lá predomina a culinária negro-brasileira, tá? Então a gente pode falar assim, ó, foi pela cozinha que o africano penetrou de modo decisivo na vida social da família e de família no Brasil. Então, naquela época, né, as boas cozinheiras, elas eram muito requisitadas, né? E os pratos, né, adaptados, né, com os ingredientes africanos, vamos dizer assim, esses pratos, eles eram celebrados em dias feriados, entre outras coisas. Então, a gente pode falar que na época da escravidão, a negra brasileira ela era muito valorizada a sua capacidade de cozinhar, tá? Então, se você vê que o africano ele trouxe para o Brasil uma cozinha muito variada e complexa, né? Por exemplo, foi o negro que introduziu no Brasil o azeite de coco de dendê, né? E todo mundo sabe que cozinhar com dendê não é uma das coisas mais fáceis do mundo, que você pode errar em um minuto, né? Eles também introduziram no Brasil o camarão seco, mas diferente do camarão seco lá do norte, né? Esse camarão seco que tem na Bahia, e principalmente na Bahia, ele é um camarão seco que eles usam até como tempero. Vocês não viram ela batendo a cabeça do camarão, né, para usar naquele prato? Então, eles usam uma técnica que eles dizem, né, até o Câmara Cascudo fala muito, muito no livro dele sobre isso, que o camarão seco na Bahia não tem como igual, não tem como fazer aquilo. Por quê? Porque são centenas e centenas de anos que eles fazem o mesmo camarão. Então, não tem como você fazer esse camarão seco e defumado, né, de uma forma parecida em outro local. Então eles falam assim, então a única maneira para você comer, por exemplo, acarajé de verdade é indo na Bahia, porque lá você encontra os ingredientes que eles fazem lá, né, que são totalmente diferentes do um camarão seco aqui de São Paulo, se não for da região. A pimenta malagueta também, o inhame, são outros ingredientes que foram absorvidos da cultura brasileira, da culinária negro-brasileira, né? A gente vê hoje o inhame muito bem difundido em todos os mercados que você vai.
o inhame é muito bem difundido, né? Pimenta malagueta também, que é pimenta daquela região da África que eles trouxeram para o Brasil. Então, assim, o inhame hoje é muito mais utilizado para papinha, para comida infantil, na verdade, né? Mas ele, naquela região do Nordeste, também tem vários cozidos com inhame, né? E eles também utilizavam muitos condimentos para os seus pratos, tá bom? Mas o que vale a gente salientar, né? Que a maior contribuição sobre a culinária brasileira, né? Na culinária negro-brasileira que a gente pode falar, não são os pratos naturais, né, de sua origem, mas sim como ele modificou os pratos que já existiam, como a gente está falando aqui, né? Como eu falei para vocês. Então, eles modificavam alguns pratos que já existiam. Se você vê, por exemplo, a parte de doceria da culinária negro-brasileira, são doces extremamente, às vezes, difíceis de fazer, que demandam muito tempo, né? Então, assim, eles pegavam uma receita inicial de um doce e eles iam aprimorando, né? Porque naquela época da escravidão, infelizmente, eles tinham que fazer doce para as pessoas, os chefes dele, não sei como falar sobre isso. Então, eles acabavam ficando... A negra de tabuleiro ficava tempos e tempos fazendo doce, aprimorando as suas receitas e tal. Então, a maioria dos doces que tem na culinária baiana são de difícil execução, né? Não é tão simples fazer. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram os pratos naturais da região deles, né? Os africanos, e modificou-o para melhor, introduzindo seus condimentos na cozinha indígena e na cozinha portuguesa. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um prato típico do Brasil, que é a moqueca. A moqueca, ela vem até da língua tupinambá, né? Ela vem do tupi. Tupi quer dizer camarão, se não me engano, na língua indígena. E a moqueca é um prato indígena, né? Ela é feita de uma maneira diferente. O que o africano fez, né? Ele adaptou com alguns ingredientes que vieram da África, como, por exemplo, a o próprio azeite de dendê e o leite de coco, por exemplo. Então, eles adaptaram essa receita que veio da África e ficou muito mais saborosa do que era antes. Então, assim, essa evolução da cozinha nordestina e baiana, principalmente, só aconteceu muito devido a essa criatividade, né? E essa vontade deles de se alimentar com algo que eles já conheciam da terra deles e tal. Tem um livro que chama... com uma frase que eu estava lendo o livro para a sala hoje, né? Que chama A Arte Culinária na Bahia. E nesse livro, ele fala assim: o colono português abastado na Bahia, ou seja, o colono português rico na Bahia, reservava sempre um escravo ou uma escrava africana para o seu serviço culinário. Então, o próprio Câmara Cascudo, ele fala que desde dessa data, desses tempos coloniais, a fama de bom cozinheiro impera até hoje para as baianas, né? Então, desde aquela época, dos tempos coloniais, eles têm uma fama de bons cozinheiros, enfim, de outras coisas, né? A gente pode concluir, deixa eu passar aqui, né? Aqui para você ver, essa foto é uma pintura que mostra de como eles se reuniam para fazer, para cozinhar. Então aqui eles estão, um está descascando a mandioca, os outros estão lavando, os outros estão fazendo a farinha. Então como eles atuavam em comunidade, né? Em comunidade para poder fazer os seus pratos, a sua alimentação, enfim. Alguém quer fazer algum comentário? Então, pessoal, outra modificação que é muito boa, acho que até tem um slide sobre isso, deixa eu ver, passar o próximo.
Outra modificação muito boa que o negro africano introduziu no Brasil introduziu, né, a modificação que ele fez em relação à cozinha portuguesa. A gente pode falar que ele introduziu excelentes modificações na cozinha portuguesa, que todos os pratos que eram utilizado azeite de oliva, que eles chamam de azeite doce, tá, pessoal? Mas é o azeite de oliva. Todos os pratos que eles utilizavam azeite de oliva, o português, o negro africano, ele substituiu pelo dendê, que é o azeite que ele tem mais familiaridade, né? E fala, não sei nem se eu coloquei aqui na aula de vocês, mas eu estava lendo que tem uma lenda, uma história que não sabe se isso é verdade, né? Que quando o negro africano ele veio da África, ele trouxe em seus bolsos, alguns trouxeram a própria semente do dendê para plantar, né? Trouxeram a semente de dendê de tão cultural que era para eles, assim. Eles trouxeram a semente de dendê nas suas próprias roupas e tal. E assim que eles desembarcaram, eles plantaram dendê. Aí eles começaram a utilizar desse dendê, e nós vamos falar um pouco mais para frente sobre o dendê, né? Então, o que a gente pode falar sobre agora, para a gente fazer um contexto maior de como foi a influência da culinária negro-brasileira na culinária baiana, principalmente, a gente tem que falar do índio também, da sua influência, né? Porque se ele influencia 10% da culinária baiana, é uma quantidade importante, né? A gente sabe que a influência indígena em todo aspecto do Brasil, da gastronomia brasileira, ela tem uma influência muito forte em tudo, tanto na utilização da mandioca, né? Que uma curiosidade até, esse intercâmbio de ingredientes, né? Também era levado daqui para lá, né? Eu até estava vendo que um dos maiores países produtores de mandioca hoje no mundo é a Nigéria. Por quê? Porque eles também tem esse intercâmbio cultural de ingredientes, né? E se não me engano, a mandioca é oriunda aqui do Brasil, né? Então, assim, e da região amazônica. Então, assim, esse intercâmbio de ingredientes também acontece da forma inversa, né? Sair daqui do Brasil e ir para outros lugares do, do mundo, né? Até que o Brasil foi uma colônia de exploração, né? Então, a gente pode falar que os principais pratos da cozinha indígena. Cozinha indígena, pessoal. Ó, eu vou passar aqui que a gente tem umas fotos interessantes para olhar aqui. A cozinha indígena, pessoal, ela sempre foi uma cozinha muito primitiva, muito rudimentar, né? Por que rudimentar? Porque não era nada muito sofisticado, eles não tinham equipamentos na era do metal ainda, não tinham facas, né? Eles tinham por a região lá da Amazônia não ter tanta pedra, né? Então eles não usavam muito equipamentos de pedra lascada, usavam mais equipamento da época de barro mesmo, né? Cestas de tecidos, né? Tecido com palmeira, entre outras coisas, né? Então aqui na foto a gente pode ver uma reunião de um grupo indígena se reunindo para fazer a colheita de um fruto, né? E assim, a cozinha do índio brasileiro é muito primitiva e rudimentar. Então, mas eles deixaram alguns pratos para gente, né, que acabou virando a base da nossa gastronomia. A gente não pode esquecer também da importância que eles têm para nossa gastronomia. Eles deixaram muitos pratos à base de milho, né, como a pamonha, a canjica e a base de mandioca também, né, como a farinha de mandioca, o biju, o mingau de mandioca, a tapioca. Então, assim, tudo que vem à base de mandioca, a gente sabe que tem essa cultura que provém dos índios. Além de outros pratos que também eles misturam, por exemplo, a farinha de mandioca com carne e no pilão, né? Assa a carne, joga no pilão com farinha de mandioca, faz uma farofa. Também foi um dos pratos de indígenas muito, muito presentes na região. E o peixe seco, né? Aquele peixe que é seco na própria fumaça, né? Que é um método de conservação. Olha aqui mais uma foto para você ver como que era
na época, né, para a gente tentar ter uma noção de como era rudimentar, como que ainda, olha, não tinha itens para mexer as coisas, era bem, vamos dizer assim, tosco no sentido de simples, não no sentido de ruim, no sentido de como a cultura do índio brasileiro ainda estava muito atrás da cultura, por exemplo, do índio da América Central, que já tinha os maias, os incas tinham mais de 150 cidades com pirâmides no meio da floresta, enfim. O índio brasileiro ainda estava na época do barro, ainda não conseguia fazer muitos materiais, arco e flecha. Então assim, é uma cultura mais rude, né? Eles tinham a sua cultura. Além dessa carne pisada no pilão, eles também faziam várias bebidas, né? Que eram super importantes na. Olha aqui, pessoal, o que ela tá fazendo? Ela tá pegando uma carne e tá fazendo vamos dizer assim, um processo de conservação nesse alimento pela fumaça, uma defumação, tá? Se eu não me engano, se chama moqueado, peixe moqueado. Eu não tenho certeza, mas ele está fazendo um processo de defumação aqui para poder guardar essa carne por mais tempo. A gente sabe que esses processos de tecnologia de alimentos, de defumação, então era muito importante para o índio na época, né, fazer esse tipo para poder ter alimento, ter uma proteína maior, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu recebi uma mensagem aqui que a minha conexão tá falhando. Tá falhando aí para vocês? Não, tá ok para mim. Então, maravilha, pessoal. Estamos com 25 pessoas, graças a Deus. E qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui, falar, enfim. Alguém quer fazer um comentário? Então, vamos lá, pessoal. Opa, calma aí. Bom, olha, essa foto é muito bonita, por sinal. É uma foto de vencedora de prêmios. Oi, alguém quer comentar? Então, pessoal, e a gente pode falar, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma bebida, uma cerveja da Colorado, né? Que é uma cervejaria de Ribeirão Preto, que foi vendida para a Brahma há pouco tempo, 5, 6 anos atrás, que chama Cauim. Vocês já ouviram falar na cerveja Cauim? Não. Então, essa cerveja Cauim é uma cerveja que vai mandioca na sua formulação. Cauim, pessoal, é uma bebida indígena e fermentada, uma bebida fermentada indígena, né? Eu vou até ler o texto aqui. E os índios faziam várias bebidas fermentadas, né? E eles faziam uma bebida através do milho ou da mandioca. E eles ferviam isso e colocavam para fermentar, né? Técnica de fazer fermentação. Bebidas através de fermentação. E depois que eles fermentavam, eles colocavam gosto de frutas nessas bebidas. Então, aqui nessa gravura de Tevé, a gente pode ver, por exemplo, os índios, eles estão colhendo caju para produção de cauim. Então, o cauim, que é o nome da cerveja que tem na Colorado Beer, né, que é uma cerveja muito famosa, ela nada mais é do que uma homenagem a uma bebida fermentada feita pelo índio, né? Então, assim, a gente pode ver que a gente tem muita cultura que às vezes a gente ainda não conhece nessa parte de gastronomia indígena que a gente consome aí às vezes e não sabe, né? Então a cerveja foi inspirada nessa bebida fermentada. Então, assim, a gastronomia indígena ela tem uma forte influência em todo o Brasil e lá também não é diferente, né? O que a gente pode falar também, pessoal, que o africano ele trouxe uma comida complexa também, uma cozinha complexa para a própria gastronomia em si do Brasil.
O camarão seco, por exemplo, é um desses ingredientes que a gente pode falar que é complexo, que, por exemplo, o índio não costumava fazer, né? Camarão seco, ou costumava fazer, mas de uma forma diferente. Ele também introduziu no Brasil azeite de coco e nenê, como eu já falei, e eu até comentei já sobre esses pratos, né? E eu tenho até um vídeo aqui sobre a produção desse camarão seco. Eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é muito educativo. Então, é um vídeo de 1 minuto, coisa rápida, só para a gente observar como é feito esse camarão seco, né? Então, é um camarão que é feito aqui na foto à esquerda, vocês podem ver, né? Que é um camarão que é feito aberto, lógico, pessoal, que é uma técnica que carece de higiene. Se você for pegar a higiene desse aí, você vai ficar assustado até, mas é mais para vocês terem uma noção, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo de 1 minuto aqui, tá? Sobre... Opa, não tá aberto aqui, tá aberto um outro vídeo, desculpa. Deixa ele para compartilhar mais tarde. No intervalo eu acho esse vídeo e compartilho com vocês para a gente não perder a aula, então. Eu tinha desistido de passar ele, mas no intervalo eu acho ele e passo para vocês. Então deixa eu mudar aqui. Que tem assim, eu achei um outro documentário de 20 minutos, só que só vou passar 10. Por quê? Porque depois ele começa a ter um monte de erro. Mas os 10 primeiros minutos são muito bons. Então, mais para frente eu vou compartilhar, caso dê tempo. Então, assim, pessoal, esses ingredientes mais complexos, né, eles não eram utilizados com tanta tipo, no dia a dia do índio, né? Quem trouxe isso realmente foi o negro. Acabei me adiantando nos slides aqui, vamos lá. Então, pessoal, a muqueca, como eu já falei para vocês, a gente pode falar que o negro, ele introduziu excelentes modificações na cozinha portuguesa, né? Ele modificou alguns ingredientes, por exemplo, se o português utilizava bacalhau e azeite, ele trocou, o português usava bacalhau, azeite, banha e ovos. O que o negro fez, né? Ele acrescentou leite de coco, tornando aquele prato mais saboroso, ou ainda substituiu o bacalhau pela amêndoa de castanha de caju, porque era o que ele tinha à disposição. Então, não é que ele estava num processo criativo e fez, não, era o que ele tinha à disposição. Então, não tem um peixe, ele colocava amêndoa de castanha de caju, por exemplo, para substituir o peixe. E assim foi criando pratos e assim por diante, né? Criando pratos cada vez mais gostosos, mais bem temperados, e por aí vai. A gente pode falar que na cozinha de origem puramente africana, os negros faziam uso do ataré, ingredientes, né, que são típicos da cozinha puramente africana, tá bom? De vários tipos de favas e por aí vai. Então, assim, essa cultura que a gente ainda tem no Nordeste das favas também vieram dos negros, né? De fazer as favas, os feijões, desculpa. A gente pode falar que alguns pratos da origem africana ou alguns pratos modificados pelos africanos merecem uma atenção muito especial pela fama que conquistaram, tanto na Bahia como no Nordeste todo, né? A gente pode falar... Vai lembrar, pessoal, que os estados do Nordeste, onde há mais influência da culinária africana, são os estados do Nordeste, onde houve, um tráfico mais intenso de escravos. Então, assim, são os estados do Maranhão, o estado da Bahia. Eu fiz um resumo aqui. Recife também, em Pernambuco, se não me engano, e no Maranhão. Bahia, Recife e Maranhão. Foram os locais que tinham portos de escravos muito famosos, né? O vatapá, por exemplo, e o caruru são os mais famosos desses pratos de técnica africana. Então, o vatapá, que a gente vai aprender mais para frente na aula, ele é um prato, e que a gente também viu a moça fazer, é um prato de técnica africana, tá? O caruru também, que é aquele com quiabo, entre outra castanha de caju
e por aí vai. E olha que curiosidade, né? Coloquei no próximo slide aqui para vocês verem. Aqui eu tô falando sobre a influência. Esse aqui já é um outro livro que não tem nada a ver com Câmara Cascudo, que eu li um capítulo para poder fazer aula para vocês. Passou o slide, pessoal? Sim, professor, está na moqueca, tem raiz indígena. Então, pessoal, Sim, só para a gente... Obrigado. Só para a gente conceituar, assim, para não ficar muito no ar, né? Existem duas moquecas no Brasil, mais famosas, né? Tem várias, lógico. Aqui no litoral do sul de São Paulo, Ubatuba, tem várias moquecas típicas também lá. Então, assim, existem várias moquecas brasileiras, mas as mais famosas é a baiana, que tem dendê e o leite de coco, que rivaliza com capixaba, que não usa dendê nem leite de coco, né? E eles sempre disputam qual que é a verdadeira moqueca, mas se for ver, as duas, elas têm a mesma base, né? É como se elas estivessem disputando qual é o melhor risoto, sendo que os dois vieram do mesmo arroz, entendeu? Elas têm a mesma base e a base é indígena. Então, tem pequenas modificações, porque no Espírito Santo não teve tanta influência africana como teve na Bahia. Então, a Bahia ela acabou adquirindo incrementando esses ingredientes mais saborosos. Eu prefiro muito mais a moqueca baiana, por sinal, né? Qual que vocês preferem? Eu acho que a baiana é muito mais saborosa. Eu acho que eu vou até fazer amanhã. Muito boa, né? Não comi nenhuma. Nenhuma? Comi nenhuma, nunca. Ah, nunca comeu? Olha, eu vou falar para você, a melhor terapia nessa época difícil que a gente está vivendo é cozinhar. Eu vou dar uma dica, tenta fazer uma moqueca, então. Tá? Tenta fazer uma moqueca na sua casa. Pega uma panela boa, de ferro se tiver, ou de barro, e tenta fazer aí, que você vai surpreender seus convidados. Então, assim, pessoal... Não pode convidar ninguém? Nunca vou convidar. Não pode convidar ninguém, né? Vai surpreender seus familiares, no caso. Tá? Então, a moqueca ela tem raiz indígena, né? Que o vocábulo é de origem tupi, não africana, né? Então, eu peguei... O que é moqueca, na verdade? A moqueca é uma espécie de peixe cozido com bastante coentro, feijão, nossa, desculpa. Com coentro, leite de coco e dendê e pimenta, né? Ou a moqueca baiana. E que difere que ela foi originada num prato que era mais seco, ele era sem caldo, né? E esse peixe era assado na folha de bananeira. Você vê como as inspirações elas divagam, né? E como o pessoal foi criativo para poder adaptar um prato ali que era feito assado na folha de bananeira para virar uma moqueca cozida, né? Então a gente pode falar que o negro ele inseriu excelentes modificações na cozinha portuguesa, né? Muito se fala sobre a feijoada, né? A gente teve até um debate interessante na aula lá falando sobre isso. Eu já até comentei que os pratos que utilizavam o azeite de oliveira, o africano adicionou azeite de dendê. E eu já comentei sobre as substituições. Então, eles sempre foram substituindo os ingredientes. O que eu queria deixar claro nesse slide, né? A adaptação e criatividade. Né? Então, assim, a criatividade e a adaptação para com o meio, né? A gente até lembra daquela história do leite, manga e tal. Por quê? Porque o pessoal bebia muito leite, o leite que tinha que ir pro filho do fazendeiro, né? Então, e comia muita manga. Então, o fazendeiro até envenenava um pouco de leite para o escravo tomar e passar mal e falar: ó, você não pode tomar leite com manga, né? Então, se você come muita manga, que era o que tinha disponível para eles, você não pode beber o meu leite, né? Então, assim, essa vida difícil que eles tinham naquela época, né, necessitou muito de adaptação. E as primeiras, a gente pode falar que os primeiros escravos
conseguiram alforria, né, nesse caso, foram escravas cozinheiras que conseguiriam comprar sua liberdade, né? Elas conseguiam, de uma forma clandestina, vender algo assim na rua, e dessa forma clandestina elas conseguiam juntar um dinheiro, né? E desse dinheiro elas compravam a liberdade. Então, para você ver a força desse povo, né, dessas mulheres antigamente. Aqui eu já falei, pessoal, que eu acabei como fala, me antecipando, né? Mas o que eu queria destacar também nesse slide para vocês é que é o seguinte: o vatapá original, que era feito naquela época, né, até 1930, 1900 e pouco, que quando esse autor escreveu esse artigo que eu me baseei minha aula, ele era utilizado galinha. Hoje ele é mais utilizado peixe, né? Peixe ou camarão seco, ou camarão em si, né? Então, naquela época, né, o legítimo vatapá é preparado com galinha e que se tempera em pequenos pedaços com vinagre, alho, cebola e sal. E ele fala aqui, né, que é cozido com leite de coco, misturado com farinha de arroz e ainda camarões pelados, pimenta malagueta e azeite de dendê. Então, ó, é um prato tipicamente africano. Se você vê como esse prato já sofreu modificações, obviamente, né? Os pratos sofrem modificações por dois motivos, por vários motivos. Um dos motivos é para você conseguir atingir um público-alvo. Então, assim, às vezes, para atingir os turistas que vão lá na Bahia, que não gostam de pimenta, eles tiram a pimenta, ou eles tiram o camarão, enfim. Tem essa modificação. Outra são adaptações do meio mesmo. Eu creio que houve essa adaptação da mudança da galinha que ia no vatapá em 1930, de quando eu peguei esse artigo, para o vatapá de hoje. Assim, essa mudança ocorreu muito por causa do potencial turístico que tem na Bahia. Então, assim, o pessoal que ir na Bahia quer comer camarão, entendeu? Então, eles adaptaram o vatapá para o camarão, né? Mais para camarão. Então, assim, hoje o vatapá é feito quase que 90% com camarão, poucas receitas ainda fazem com galinha, mas ele pode ser feito com galinha, com peixe, com camarão, de qualquer coisa. Essa é a minha opinião sobre o vatapá, ou seja, as adaptações elas acontecem conforme vão passar do tempo, as adaptações das receitas, né? Então, se naquela época eles tinham galinha, eles faziam com galinha. Hoje, para o potencial turístico que tem na Bahia, a gente pode falar que não sei, eu acho que tirando o Rio de Janeiro, né? É o potencial turístico maior do Brasil, né? Um dos maiores. Então, eles adaptaram o vatapá para o gosto do turista lá, então colocaram um camarão, né? Tanto que a receita que a gente vai aprender é com camarão. Então, pessoal, alguns pratos de origem africana ou foram modificados pelo africano e merecem menção especial. Mas uma coisa que eles não modificaram muito, eles trouxeram deixaram a sua característica principal, era em relação à maneira de preparo desses pratos, as técnicas culinárias, né? Aqui a gente vê uma pedra de ralar, que ela vai ralar o feijão para fazer o acarajé. A gente pode falar que essa pedra de ralar, ela, centenas de anos, né, e até hoje é utilizada. Então, no caso dessa baiana, ela tá usando essa pedra de ralar para ralar feijão, mas ele podia ralar o que quisesse, né? O que é essa pedra de ralar? É uma pedra que... Calma aí, um minuto. Calma aí, um minuto. Aqui. A gente pode falar que o negro, né, ele fazia o uso dessa pedra de ralar, né, que mede cerca de 50 centímetros de comprimento, por mais ou menos 20 centímetros de largura e cerca de 10 de altura, né? E então, a pedra tem essa face lisa, que é essa face que vocês estão vendo aqui. Essa face lisa, ela era talhada, tá vendo? Esses pequenos buracos que tem nessa pedra, esses pequenos buracos eram feitos à mão, né? Com um martelo, enfim, com alguma outra pedra, para você poder fazer como se fosse um moinho, né? Eles moíam
os ingredientes que eles utilizavam em seus pratos nessa pedra. Então, a gente pode falar que essa pedra de ralar, ela é ligeiramente picada, né, de modo a torná-la porosa ou crespa. Então, eles vinham com esse rolo, com essa outra pedra em cima, e com essa pedra, eles iam amassando os ingredientes. Eu acho que dá bastante para a gente imaginar como isso funciona, né? A foto tá bem nítida, né? E eles amassavam feijão, o arroz, o milho, e a gente pode falar que esses apetrechos africanos, né, na Bahia são conhecidos a máquina de moer cereais, né? Eles chamam isso de máquina de moer cereais. E tem um prato que é muito famoso na Bahia, que é preparado que é preparado assim até hoje, né? A sua forma mais tradicional, que é o acaçá. Vocês já ouviram falar em acaçá? Alguém já conhece? Não. Então, o acaçá, pessoal, para quem é da religião do candomblé, talvez conheça. O acaçá, ele é uma comida muito importante na religião candomblé, tá? Então, assim, ele é como se fosse uma pamonha, só que feito de uma maneira diferente, tá bom? Ó, segundo Câmara Cascudo, né? Eu fiz como se fosse um apoio aqui para eu poder falar mais com as melhores frases do livro. Eu pensei aqui para passar para vocês de uma forma integral, né? Então, assim, ó, o acaçá é preparado com milho amolecido na água e ralado na pedra, ou seja, aquela pedra que eu mostrei para vocês, que eles chamavam de máquina de moer, né? Então, o acaçá é preparado com milho amolecido na água e ralado na pedra, e depois passado em uma peneira, tá? E escoa-se a água e deita a massa no fogo, né? É legal até ver os termos, né? Não é leve ao fogo, e deita-se a massa no fogo, com mais água até cozinhar em ponto grosso. E vai mexendo com uma colher de pau até você tirar pequenas porções dela e envolve elas em folha de bananeira, né? Então, eu pesquisei bastante na internet sobre o acaçá, né? E ele pode ser consumido dessa maneira, mais firme, né? Para você saber o ponto dele, você coloca um pouquinho no copo de água, e se ele não se dissolver, quer dizer que está no ponto bom. Ele chama, como se fosse uma polenta, tá? Só que uma polenta africana. E também eles tinham o costume de, às vezes, não fazer sólido, fazer líquido. Eles faziam sólido, aí eles misturavam, batiam com água e bebiam como se fosse um refresco, né? Então é um prato típico africano também. Ele pode ser servido como uma polenta italiana, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na foto, né? Só que sempre enrolado na folha de bananeira. Ou seja, a banana, só para lembrar, pessoal, a banana, ela foi introduzida, ela não é originária do Brasil, tá bom? Ela foi, segundo Câmara Cascudo, tá? Ela foi trazida da África. Mas devia ter também espécies de bananas nativas no Brasil, tá? Então, assim, tinha lá e tinha aqui. Deixa eu falar mais sobre a acaçá para vocês. Ah, tá. Então é isso, pessoal. A acaçá, ele pode ser servido como refresco ou como essa polenta aí italiana com forma de pamonha, né? Que loucura. Ela vai lembrar que é diferente da pamonha, tá? É totalmente diferente. A pamonha é doce. O acaçá parece... Não fala se é salgado ou doce, mas parece que ele é neutro, né? Então, assim, ele é só o milho, o arroz moído mesmo, cozido até dar o ponto, e aí você enrola nessa folha de bananeira. E é branco também, né, professor? O quê? E é branco. Não, Que esse aqui não é com milho amarelo, eu acho, né? Ah, sim. Pode ser, porque eu só achei foto de branco. Eu acho que é feito só com milho branco. Entendi. Ou com arroz, né? Entendi. Eu acho que... Com arroz eu não sei, mas pelo que o senhor estava falando e tudo mais, acho que é por conta até mesmo, não sei dizer ao certo, mas provavelmente mesmo só com milho branco.
por ser algo relacionado à religião, né? Pode ser. Pode ser? Sim, com certeza. Eu acho que é um prato muito importante, um prato bem simples, na verdade. É uma massa que eles amassam naquela pedra, depois eles cozinham até dar o ponto e colocam nessa folha de bananeira, uma massa base de milho. Para você ver que essa forma de apresentação dava um pouco mais, vamos dizer assim, de... Eu penso que na época que o negro no Brasil, né, naquela situação que ele estava, ele comer algo assim que era relacionado à terra dele, dava um pouco de conforto para ele, né? Sim, Porque com certeza. é algo relacionado a conforto, naqueles pequenos momentos que eles estavam fazendo isso, eles tinham um pouco de paz, né? Então tem até outros pratos que eu não cheguei mais a fundo, né? Que eu não fui, porque senão a aula ia se demorar muito e eu queria trabalhar um artigo com vocês. Mas assim, deixa eu ver que horas são. São 8h20, nossa, a aula rendeu hoje, hein? Muita informação. Eu vou falar um pouco sobre os tabuleiros, pessoal. Sobre vocês querem fazer aula até 8h40? Aí, só para não parar, que eu tô num ritmo legal. A gente faz a aula até 8h40, aí a gente dá 20 minutos de intervalo. E no intervalo, eu vou passar um vídeo, tá? Para a gente não perder tempo de aula. E depois, na volta, a gente faz uma discussão do vídeo, tá bom? Porque para a gente aproveitar tempo, para não perder tempo de aula passando o vídeo. Então, no intervalo, eu vou passar o vídeo. E depois a gente vai retomar aquele primeiro vídeo lá da Baiana. A gente vai conversar um pouco sobre isso, que eu acho importante. Mas eu queria falar um pouco sobre os tabuleiros, pessoal. A história desses tabuleiros, né? Hoje na rua em São Paulo a gente vê vários tabuleiros de frutas, tabuleiros de doces, né? A gente tem uma influência nordestina muito grande em São Paulo. E onde que o nordestino trabalha em São Paulo? Geralmente na cozinha, né? Fala para você que a maioria é na cozinha, porque o que tem de cozinheiro nordestino não é brincadeira, né? Eu já trabalhei em cozinha um pouco tempo que eu trabalhei, era muita... A gente pode falar que o São Paulo foi construído pelo esforço do nordestino, né? E com isso ele trouxe a cultura dele. O que eu queria salientar é sobre a história dos tabuleiros, né? Vamos retomar aquela história que eu falei, que as primeiras negras que compraram alforria foram as cozinheiras, que elas conseguiam fazer pequenos pratos e vender na rua, e com esse dinheiro que elas guardavam, ela comprava a liberdade dela. Então, é muito interessante ver esse movimento que aconteceu naquela época, tá? Eu fiz um... Opa, deixa eu pegar aqui o meu... Então, assim, pessoal, a gente pode falar, ó, a cultura, né? Eu esqueci o nome dela, mas é considerada a baiana que inspirou Vinícius de Moraes, esse povo que é da cultura musical aí a fazer as músicas, né? Eles gostavam muito dessa baiana aqui. Dorival Caymmi. Então, pessoal, aqui é outra para você ver como eles se vestem com trajes típicos, né, para vender e tal, toda essa cultura também na vestimenta, a alegria, né? Se você vê qualquer programa que aparece povo africano, você vê a alegria, que o sorriso sempre estampado de fora a fora, né? Apesar das diversidades, até trabalhar na rua não é fácil, né, pessoal? E sempre o pessoal tá sorrindo. Então, assim, eu coloquei essa parte, que é uma parte de um livro que eu peguei, até não fiz a citação aqui, é Câmara Cascudo, História, Antropologia da Alimentação no Brasil, brasileiro. O que é importante que vocês percebam? O passado geração para geração. Então, não, desculpa, pessoal, me enganei, perdão. Isso aqui eu procurei uma história na internet de uma baiana. Eu coloquei baiana, história de tabuleiro baiano. Aí apareceu essa internet num site da Associação das Baianas lá de Salvador. Ó, a Mari, que é essa moça aqui, ó, ela é a Mari. Tá passando o slide? Tá, né? Tá passando a Mari? Tá, Bruno. Sim. Então, a Mari, essa baiana, ela é típica, ela é uma baiana muito famosa lá em Salvador e tal. Então, o que ela falou, como que é a história de vida dela, né? Ó, isso é super importante para a gente se situar de como isso vai passando de geração em geração. Ó, a Mari conta que começou o ofício de baiana ainda na barriga da mãe. Ou seja,
a Dona Eulina de Jesus, 68 anos, que, por sinal, chegou na praça aos 11 anos de idade. Então, ou seja, a mãe dela começou a trabalhar como baiana, vendendo acarajé, essas coisas, com 11 anos de idade. E a Mari tá desde que a mãe dela estava grávida, junto lá, trabalhando com baiana. Então é uma coisa que vai de geração a geração, é cultural isso, pessoal. É muito cultural isso. Então a gente viu no vídeo lá do primeiro vídeo da aula que a netinha da baiana tá aprendendo a fazer os pratos, né, com 5 anos de idade, fica lá do lado, vai comprar os ingredientes. E ela faz questão de ensinar para a neta dela, e a história da Mari não é diferente, né? A mãe dela começou com 11 anos de idade. Quantos anos não começou a mãe a bisavó dela, se for pensar? Então, no ano de 1960, a Mari, atual gestora do Ponto Familiar, que soma 57 anos, se orgulha da profissão, da qualidade dos seus quitutes e do bom humor com que trabalha. Ou seja, ela tem 57 anos. A barraquinha tem desde que a mãe dela tem 11 anos de idade, né? Então, sei lá, eu acho que a gente pode falar que tem, sei lá, uns 80 anos de idade essa barraquinha. Vamos supor que a mãe dela teve filho com 21 anos, né? Ela vai ter cerca de 80 anos de idade, essa barraca. Uma barraca de acarajé com 80 anos de idade. Então, eu acho que, por isso que eu falo que para você comer um verdadeiro acarajé, tem que ir lá nessas pessoas que têm 80 anos de idade, que uma barraquinha que tem 80 anos, né? E faz o melhor acarajé da região e tal. Então, para você ver como a história da baiana assim, muito ligada à cultura, né? Então, por que no carnaval tem a ala da baiana? Porque é a cultura deles. É a cultura deles ter a baiana, ter as oferendas, entre outras coisas. Tá bom? É cultura deles. É cultural a ala da baiana. Elas sentem muito prazer, né? Em se vestir assim, em divulgar. Então, a gente pode falar também, pessoal, que ninguém prepara No Brasil, ninguém soube preparar melhor doces que as velhas negras que eram conhecidas como vendeiras de tabuleiro. O que é vendeira de tabuleiro? Lembra que eu falei que lá atrás teve um movimento de negras escravas na época, que para comprar a liberdade delas, elas tinham primeiro uma força de vontade assim que a gente não consegue medir, né? Uma determinação que não consegue medir, que era tudo escondido que elas faziam. Então elas faziam os doces, as comidas escondidos e vendiam esses doces e vendiam esses doces de tabuleiro, vendiam na rua, né, para quem quisesse comprar, né? Então, para as pessoas mais simples, vendiam esses doces, juntavam dinheiro e compravam a própria liberdade, assim. Então, elas são conhecidas como vendeiras de tabuleiro. E elas são a inspiração para que hoje a gente conhece como baiana, né? Aquela baiana, tabuleiro de acarajé, tabuleiro de doce. Então a gente vê muito também doce, né? Não só o acarajé, mas doce, entre outras coisas. Então as negras de tabuleiro, eram mulheres negras, escravas, que depois de livre também, ela se mantinha naquele comércio, né? Não é porque ela conquistou a liberdade dela que ela ia deixar de fazer, que era a única coisa que ela sabia fazer, às vezes, né? Então ela praticava essa atividade comercial para o seu abastecimento. E assim ela comprava a liberdade dela, a liberdade dos filhos dela. Tem até uma história que eu achei na internet, mas depois eu acabei perdendo, que era de uma negra de tabuleiro que comprou uma história super triste, aliás, que ela comprou a liberdade dela e falou assim, ó, eu vou trabalhar para comprar a liberdade do filho dela, né? Porque aí, no que ela foi comprar, meio que venderam o filho dela, ela nunca mais achou. Então, são histórias reais que aconteceram assim, e são bem chocantes, né? Você vê hoje a gente fica bem chateado só de ler esse tipo de coisa, né? Mas a importância dessas vendeiras de tabuleiro para a gastronomia atual, né? Para a parte da gastronomia do Recôncavo Baiano ali é super importante. Né? A gente pode... eu acho que a gente pode concluir, até uma frase que eu ressaltei aqui, que foram os negros
que introduziram no Brasil a arte culinária. Então, assim, essa arte culinária, ela veio introduzida pelos negros, de uma forma massiva, uma forma, assim, uma maneira do país inteiro, né? De uma maneira massiva, em forma de massa. Quem introduziu a gastronomia no Brasil foram os negros, né? Porque eles foram a maior influência que o Brasil teve em relação à gastronomia. Então, aqui... Então, vou passar o slide. Desculpa. Então, aqui, ó, uma foto clássica, né? Acho que ela ficou até meio distorcida porque eu aumentei muito. Das negras de tabuleiro. Às vezes elas não vendiam só doce, só comida, vendiam frutas, vendiam frangos, vendiam o que tinha para vender. O que elas conseguiam vender para conseguir um dinheiro para comprar a liberdade delas era vendido, né? E olha como elas se ornamentavam naquela época. Olha que roupa bonita já, né? O turbante, não sei o nome disso, que coloca na cabeça. Já muito próximo do que é a atual, né? Você olha a Mari lá, ela tá com esse negócio na cabeça, tá com roupas brancas, né? Tá sempre com vários adornos no braço, apesar das dificuldades, com essa saia rodada. Então, a influência que elas têm até hoje aqui. Eu fiz questão de mostrar para vocês uma vendedora de doce também, né? Que foram os primeiros produtos que elas vendiam nas ruas, né? Então, eu acho importante mostrar também uma vendedora de doce, né? O sorriso sempre no rosto. E aqui o doce, a cocada, né, pessoal? Hoje a gente vê o coco como um produto brasileiro, praticamente. Mas o coco, pessoal, ele é de origem africana. Só que a história do coco é um pouco diferente. A história do coco assim, o coco... A maioria dos antropologistas falam que o coco, na verdade, ele veio boiando. Ele veio boiando até de costa a costa. Ele veio boiando da África até chegar no Brasil. Aí ele se deparou nas praias, ele brotou e nasceu os coqueiros no Brasil, né? Mas quando os coqueiros nasceram no Brasil, ele já tinha na África. Na África, o africano, desculpa, ele se adaptou dos cocos e começou a fazer uma plantação ostensiva, tanto de coco quanto de dendê, né? Então, por isso que a maioria dos doces baianos tem base de coco. E lógico, pessoal, o que é esse doce? É coco e açúcar. Por quê? Porque na época tinha muita plantação de cana-de-açúcar também. Então a gente não pode esquecer disso. Então, pessoal, a gente vê aí plantações ostensivas de dendê, palmeira de dendê, de palmeira de coco da Bahia, né? Que é hoje até chamada uma espécie de coco da Bahia. E, enfim, que é o coco grande, né? Aquele coqueiro bem comprido. Então, assim, eles davam na beira da praia porque o próprio coco ele vinha boiando pelo mar e chegava da África até na Bahia. Então, quando chegar na Bahia, na costa do Nordeste. Então, tem esse outro autor, que é um autor mais recente, ele fala que o que encanta na Bahia é o coqueiral, as fazendas de coqueiro, que devem ser bem bonitas, na verdade, e as fazendas de dendê. Só que se você imaginar que isso não é do Brasil, não é típico do Brasil, a gente tem que lembrar que é da África. Então, toda vez que alguém toma um coco na praia, tá comendo um alimento tipicamente africano, que é da África. Toda vez que alguém come um milho cozido, sei lá, come uma pamonha, tá comendo um alimento que é tipicamente indígena. Então, assim, a gente tem que valorizar isso também. E hoje você vê que esse tipo de plantação, ela se adaptou muito à nossa terra, né? Então tá muito bem adaptado esse coqueiro, entre outras coisas. Vocês querem fazer intervalo agora? Ó. Então, o que eu vou fazer no intervalo? Eu vou passar um vídeo, tá? E nesse vídeo, demora 20 minutos, dá o tempo do intervalo. Tá? Então, vocês podem sair e tal, mas o vídeo vai ficar rolando aí para vocês. Quem quiser assistir, assiste o vídeo aí. E a gente aproveita o conteúdo do vídeo e depois a gente faz uma discussão. Então, opa. Ok. Opa, calma aí, eu fiz errado aqui. Eu estou me adaptando com esse novo sistema de aula online. Não é fácil, pessoal. Então, assim, valorizem os professores que usam
isso aqui porque é difícil, viu? Não é fácil, não. Vamos lá. Aqui, a acarajé da Tânia. Então, pessoal, vamos fazer 20 minutos de intervalo até 9h55. Durante o intervalo vai rolar esse vídeo aqui. Só me confirma se está pegando o áudio, tá bom? Os negros fundaram a base da culinária tipicamente brasileira. Áudio ok, pronto. 3 séculos. O áudio tá ruim? Não, tá ok. Tá ok? Tá. Maravilha. Toda a comida da sociedade brasileira passou por mãos negras. Escravos, mulheres e homens menos aptos ao trabalho ao campo comandavam as cozinhas coloniais, inventando pratos, adicionando novos temperos e adaptando ingredientes indígenas e africanos ao paladar do senhor português. Nos séculos de escravidão, a cozinha era o espaço de uma convivência mais harmoniosa, dentro da estrutura profundamente opressora do regime vigente. Por uma necessidade de ter com quem conversar, as mulheres brancas da casa iam para a cozinha. Essa pseudo-liberdade do negro fora do campo, aliada aos momentos do ócio que o trabalho de casa propiciava, foi responsável pelo surgimento de pratos complexos. As horas vagas e a quantidade de pessoas para servir permitiram que os doces, principalmente, demorassem uma tarde inteira, por exemplo, para ser feitos. Este cenário, aliado à monocultura da cana, propiciou uma doceria complicada, que inclui manjericão,